Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlene, sou professora de História e esse vídeo aula então será para corrigirmos os exercícios relativos à Revolução Francesa. Para as turmas que têm apostila, será na página 30, tá? O assunto referente à a Revolução Francesa. E para quem não tem a apostila, será então no final do conteúdo teórico os mesmos exercícios que eu vou corrigir então agora, tá, gente? Então, só para a gente citar, a Revolução Francesa é uma revolta, então, que tem por objetivo a derrubada do rei francês, Luís XVI, do trono, porque o maior motivo de descontentamento é que a sociedade era dividida, né, em 3 estados, clero, nobreza e burguesia e povo, e que esses 2 estados, o clero e a nobreza da sociedade, não pagavam impostos, tá? Eles tinham privilégios, então o rei concedia isso, eles não precisavam pagar imposto, enquanto o povo e a burguesia tinham que bancar todas as pendengas, né, de um país inteiro. E a França, na verdade, ela está enfrentando uma grande crise econômica, porque ela é atrasada em relação à Inglaterra. A Inglaterra já estava passando pelo processo de revolução industrial, já mais moderna, né, investindo na indústria, e a França ainda investia no campo. Então, a maior parte do setor econômico da França vinha do campo. E também ela vai ajudar os Estados Unidos no processo de independência. Ela tinha lutado a Guerra dos 7 Anos, perdeu para a Inglaterra, e aí então para dar, né, uma vingança, né, contra os ingleses, ela vai lutar para os colonos se tornarem independentes da Inglaterra. Então ajuda os Estados Unidos na independência deles, gastando mais dinheiro. Quem é que vai pagar essa conta? O povo, através da cobrança de impostos. E aí tudo cair em cima desse terceiro estado. E aí eles vão pedir para que o rei, então, tome, né, uma postura e passe a cobrar os impostos de forma igual, o que não vai acontecer. E aí o povo vai à rua, a burguesia, tomam a Bastilha, que é o maior símbolo da Revolução Francesa, e acaba, então, a Revolução ganhando, né, esse aparato aí de transformação, da retirada do poder. É uma revolução inspirada nas ideias iluministas, de liberdade, de igualdade, porque os impostos não eram cobrados de forma igual, enfim. E aí, claro, né, vai ficar em um tempo, uns 10 anos de revolta, né, essa instabilidade, vão existir partidos políticos, partido de esquerda, os jacobinos, partido de direita, os girondinos, e o do meio, que era a planície. Então a gente tem aí uma disputa, né, por esse poder ao longo desses 10 anos, até que se estabilize lá quando entrar o Napoleão Bonaparte, que a gente vai ter os 15 anos de era napoleônica. Bom, pessoal, então vamos começar a corrigir na página 30. Isso aqui é só para a gente dar uma reforçada, né, nessas matérias, na apostila, porque eu quero ficar com a minha consciência tranquila que eu expliquei tudo que eu tinha para explicar para vocês, tentando ajudar. Claro que tudo a gente não vai conseguir, mas tentando ajudar vocês para que possam compreender. Então vamos para a página 30, para não perdermos tempo. Então vamos começar lá na página 30. E aí quem tem as folhinhas separadas, no final das folhinhas. Então, gente, Revolução Francesa, exercício número 1. Explique como era composta a sociedade durante a Revolução Francesa. Sociedade na Revolução Francesa, ela vai ser dividida por estados. O primeiro estado vai ser os membros da Igreja Católica, que são chamados primeiro estado de clero. Segundo estado, a nobreza. Então, nós temos aí a nobreza cortesã, que vivia da corte, né, em algum cargo político. Tem a nobreza provincial, que era aquela herança dos senhores feudais lá da Idade Média, que vivia em palácios, em fazendas, né, propriedades rurais mais ao interior. E temos também a nobreza de toga. O que é isso? Às vezes tinha burgueses que estavam enriquecendo, mas não tinham sobrenome, né? Porque antigamente tinha muito isso, né? A questão de com quem tu tá falando, aqui é a família tal, né? Então o sobrenome impactava muito, não o que a pessoa realmente era. E aí então a nobreza de toga seria um burguês que está ganhando dinheiro, mas ele não é reconhecido porque ele não tem o título de ser um nobre. Aí ele comprava. Então ele era chamado de nobreza de toga, a nobreza de toga. Bom, então nós temos o clero, primeiro estado. Segundo estado, a nobreza. E terceiro estado, tudo que sobrava. Então a burguesia, muitos estavam enriquecendo, até ricos.
e o povo em geral. Então, só eles pagavam impostos, tá? Era a maioria? Era. Mas só eles pagavam impostos, então essa é a causa primordial da Revolução. Bom, o exercício número 2 já começa a se ter, né, em um exercício de marcar, que, na verdade, nós temos ali a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma das principais reivindicações do terceiro estado. Na Revolução Francesa foi uma das principais reivindicações do terceiro estado. O que o terceiro estado queria, gente? Ele queria a cobrança de impostos, né? Que fosse igual. Então, abolição dos privilégios da nobreza e instauração da igualdade civil. Pode ser ali a letra C, vamos ver as outras. A manutenção da divisão da sociedade em classes rigidamente definidas. Não. A concessão de poderes políticos para a nobreza preservados. Não, também. Pode ser a C, vamos ver a D. A união dos poderes entre igreja e Estado com fortalecimento do clero. Não, impedimento do acesso dos burgueses às funções políticas do Estado. Então, ficamos com a letra C. Tá, gente? Número 2, letra C. No contexto da Revolução Francesa, a organização do governo revolucionário significou uma forte centralização do poder. O Comitê de Salvação Pública, eleito pela Convenção, passou a ser o efetivo órgão do governo. Havia ainda o Comitê de Segurança Geral, que dirigia a política e a justiça, sendo que estava subordinado ao Tribunal Revolucionário, que tinha competência para punir até a morte todos os suspeitos de oposição ao regime. O conjunto de medidas de exceção adotadas pelo governo revolucionário deu margem a que essa fase da Revolução viesse a ser conhecida. Qual é essa fase, gente? O período do terror. Tá? Então, ali nós temos a letra B, que é sobre o período do terror. Vamos para o exercício de número 4, então. A luta pela liberdade na Revolução Francesa de 1789 possibilitou a conquista de direitos essenciais que até hoje formam alguns dos pilares do mundo contemporâneo. Entre esses direitos assegurados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, pode-se destacar liberdade, propriedade e resistência à opressão como direitos naturais do homem, soberania, igualdade civil e autoridade como direitos inerentes aos corpos privilegiados da sociedade, distinção de nascimento, privilégio fiscal e hereditariedade do poder como direitos sagrados do cidadão, insurreição para o povo, direito à cidadania e igualdade social como os mais elevados dos direitos do homem. Então ficamos ali, né, gente, entre a A e a D. Liberdade, propriedade e resistência à opressão como direitos naturais do homem. E insurreição para o povo, direito à cidadania e igualdade social como os mais elevados direitos. Então aqui, gente, ficamos, né, com a letra A, tá? Eu vou dar uma revisada nessa questão, se caso não for a letra A, tá, gente? Vamos para 5. Que aqui no rapidão. Vamos para a letra 5. Em fins do século XVIII, enquanto a Inglaterra se industrializava, rapidamente a França era ainda um país agrário. Enquanto isso, na França vigorava ainda uma organização social baseada em estamentos, chamados estados ou ordens, herdada da Idade Média. Bom, sobre o tema, leia as afirmações abaixo. 1. O primeiro estado era constituído pela nobreza, não era pelo clero, então o número 1 está fora. 2. O clero estava subdividido em alto clero e baixo clero, correto. 3. O terceiro estado lutava pela abolição dos privilégios e por igualdade de tratamento em relação à nobreza e ao clero, correto. 4. Os sans-culottes eram os pobres que não tinham os privilégios da nobreza. Correto. E 5. A Assembleia Nacional
era composta por representantes dos 3 estados, que possuem igualdade de votos. Não, então ficamos com a 2, a 3 e a 4. 2, 3 e 4, letra B. Ok, pessoal? Então, finalizamos aqui. Até o nosso próximo vídeo aula.